A paz do Senhor, família de Deus. Hoje, nós entramos em um dos capítulos mais marcantes de toda a Bíblia. Aqui em Gênesis 3, veremos o momento em que o pecado entra no mundo. Mas também veremos o Deus que, mesmo diante da queda, já libera uma promessa de salvação. É um capítulo que nos confronta, mas que também nos consola. Então prepare sua alma. Deus vai falar com você. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 24. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa palavra é pesada, mas necessária. Agora, com temor, vamos meditar sobre o que ela nos ensina. Palavra pastoral. A serpente entra no jardim, verso 1. A primeira coisa que precisamos entender: o inimigo entra sorrateiro. Ele não vem com susto, mas com sutileza. Ele se aproxima da mulher com uma pergunta, plantando dúvida sobre o que Deus disse. O diabo sempre trabalha assim.
Primeiro, ele distorce a palavra, depois ele questiona a bondade de Deus por fim. Ele sugere que Deus está escondendo algo de você. Essa ainda é a estratégia dele nos dias de hoje. O diálogo da dúvida, versos 2 ao 5. Eva responde, mas já demonstra confusão. Deus nunca disse que não podia tocar, apenas não comer. Isso nos mostra que quando não conhecemos profundamente a palavra, ficamos vulneráveis. A serpente diz, vocês serão como Deus. O problema? Eles já eram parecidos com Deus. O inimigo oferece aquilo que Deus já havia dado. É o espírito da insatisfação. O pecado começa quando achamos que Deus está nos negando algo que merecemos. Os olhos se abrem para a vergonha. Versos 6 ao 7. Eles comem e imediatamente percebem que estão nus, mas antes eles também estavam, só que sem culpa. Agora, a consciência do pecado gera vergonha. Eles costuram folhas de figueira para tentar se cobrir. Isso é o que o homem faz até hoje. Tenta criar coberturas artificiais para esconder seu vazio espiritual. Mas folhas secam. Só Deus cobre de forma eterna. A voz do Senhor vem até eles, versos 8 ao 9. Mesmo depois do pecado, Deus vem. Ele não virou as costas. Adão, onde estás? Não é uma pergunta geográfica. Deus sabia onde Adão estava. É uma pergunta espiritual. Você percebe onde caiu? Até hoje Deus pergunta, onde você está, filho? Ele está sempre buscando restaurar. A culpa vira transferência, versos 10 ao 13. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e o que vemos aqui é a quebra dos relacionamentos. O pecado não só nos afasta de Deus, mas também uns dos outros. Quando o ego entra, o amor sai. Mas Deus não aceita desculpas, ele trata o coração. Deus libera a primeira profecia messiânica, versos 14 ao 15. Esse é o momento mais poderoso do capítulo. Deus amaldiçoa a serpente e declara, da mulher nascerá um que esmagará tua cabeça. Aqui é Jesus sendo anunciado no Gênesis. Deus já estava dizendo, vocês caíram, mas eu já preparei o Redentor. A cruz já estava no plano desde o Éden, porque Deus sempre tem a última palavra. Consequências do pecado, versos 16 ao 19. Deus estabelece as consequências. Dor, suor, trabalho duro, conflitos. Mas repare, mesmo corrigindo, Deus não abandona. Ele não os destrói, ele os instrui. O pecado tem preço, mas a graça aponta um caminho de volta. Deus os veste com peles, verso 21. Folhas não bastam. Então Deus sacrifica um animal e os cobre com peles. Esse é o primeiro sacrifício. Sangue é derramado para cobrir o erro. Isso aponta para Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus já estava preparando tudo, desde o princípio. Deus expulsa, mas guarda. Versos 22 ao 24. O homem é expulso do jardim, mas não por crueldade. Era por misericórdia, para que não comesse da árvore da vida em estado de pecado eterno. E Deus coloca querubins para guardar o caminho. Não era um nunca mais, era um ainda não. Um dia esse caminho seria reaberto pela cruz. Aplicação prática. Talvez você se identifique com Adão hoje, com vergonha, tentando se esconder, sentindo-se longe de Deus. Mas escute, Deus ainda pergunta, onde você está? E ele ainda cobre com graça. Jesus é o caminho de volta. Não importa quão fundo foi a queda, a promessa é maior do que o pecado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Momento de oração. Senhor, mesmo diante da nossa vergonha, o Senhor ainda nos chama pelo nome. Obrigado porque Tu és o Deus que vem ao jardim mesmo depois da queda. Hoje, nós rasgamos nossas folhas de figueira e pedimos, cobre-nos com a Tua justiça. Perdoa nossos pecados, cura nossas feridas, restaura nosso relacionamento contigo e nos faz viver não mais escondidos, mas restaurados por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.
Se essa palavra falou com você, não guarde só para você, compartilhe com alguém. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu ouvi a voz de Deus no jardim. E se inscreva no canal, porque no próximo episódio vamos para Gênesis 4, onde veremos os filhos de Adão e o primeiro assassinato registrado, e o contraste entre oferta e coração. Que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.